Nós já vimos o que é essa corrente alternada, né, essa tensão alternada que nós chamamos. Deduzimos uma relação fasorial, tá? Aprendemos a transformar uma senoide em um fasor, né? E vimos o que importa é a amplitude e a fase. Tá? Agora nós vamos trabalhar com elementos de circuitos. Nós já vimos esses elementos de circuitos. Nós vimos resistores. Nós sabemos a relação dele da tensão e a resistência no resistor. Nós vimos capacitor e indutor. Não vimos a relação entre corrente e tensão entre esses dois. Mas aqui nós iremos utilizar os resultados de física 2, na parte de eletromagnetismo. Tá bom? Então vamos começar vendo essas relações entre fasores para elementos de circuito. O primeiro que nós iremos ver serão os resistores, né? Nós já estamos habituados a trabalhar com eles. Resistores. Bom, nós temos a seguinte situação. No domínio do tempo, nós vamos colocar aqui um terminal positivo, um terminal aqui negativo, temos uma diferença de potencial V, temos a corrente entrando no circuito pelo terminal positivo da tensão, tá? E aqui nós temos a resistência. Aqui estamos trabalhando no domínio do tempo. E no domínio do tempo, qual é a relação para um resistor entre a corrente e a tensão? Nós temos que no domínio do tempo, né, a tensão pela lei de Ohm, R vezes I. Okay? Assim como nós vimos anteriormente. Essa é a relação. No domínio da frequência, nós vamos ter o mesmo circuito, uma diferença de potencial agora fasorial, então temos um fasor V aqui, tá? Então esse cara aqui, a tensão, ele tem uma amplitude e ele tem uma fase associada a ele, tá bom? A corrente vai ser a mesma relação, fasor I. E o resistor, ele não muda, tá? Um resistor, ele não possui fase, ele tem é um valor real. Nós já vamos verificar isso mais à frente. Tá bom? Aqui nós estamos trabalhando no domínio da frequência, ou domínio dos fasores. Nessa relação, no domínio da frequência, a lei de Ohm, ela continua sendo válida. É a mesma, ela não altera. No entanto, eu vou ter que relacionar o fasor V com o fasor I. Então está aqui, ó. A relação é a mesma. Não muda nada. Tá? Vamos considerar que a corrente que atravessa aqui o resistor R, essa corrente I, ela varia no tempo da seguinte maneira. Uma amplitude cosseno de ômega-t mais uma fase φ. Tá? Essa é a forma que ela se propaga dentro desse resistor aqui, tá? Que ela atravessa esse resistor. Qual é a tensão V associada a essa corrente para esse resistor? Vai ser R vezes I, certo? O R mantém. Mas quem é I? Im cosseno de ômega-t mais um certo φ. Tá? Essa é o valor da tensão. Ó, nós podemos pegar esse produto aqui e chamar de uma amplitude Vm, porque ele tem unidade de tensão. Tá? Podemos fazer isso daqui. Então, e na forma de fasor? Na forma fasorial. E na forma fasorial? Na forma fasorial, nós vamos ter o seguinte. O I, que é Im cosseno de ômega φ, ele pode ser escrito como uma amplitude M e uma fase φ, certo? Portanto, na anotação fasorial, que é essa daqui, ó, V, fasor V igual a R vezes o fasor I, vai ficar R, a amplitude da corrente,
vezes uma fase φ. Podemos escrever dessa maneira. Mas quem é esse daqui? Esse daqui é o próprio fasor I, né? Então está aqui, notação fasorial. A lei de Ohm continua sendo válida, como era antes para o caso de uma corrente contínua. Não muda nada, tá? Bom, o que é importante nós notarmos aqui, qual é a fase? Vamos escrever aqui, vamos pegar esse aqui, reescrever esse cara aqui. R e M, nós falamos que é a amplitude de VM, né? Então, o fasor V, ele pode ser escrito como VM com uma fase φ, tá? E dessa forma nós podemos comparar essas duas equações aqui, que eu vou chamar de equação 1 e de equação 2. Se nós compararmos a equação 1 e a equação 2, nós temos a informação da amplitude do fasor I e a amplitude do fasor V, a fase do fasor I e a fase do fasor V. O que é importante aqui? A fase. Por quê? Nós vamos olhar para verificar se esses dois fasores eles estão ou não defasados. O que acontece? A fase aqui é φ e essa fase é φ também. Então, quando esse fasor deslocar de um ângulo φ, esse também vai deslocar de um ângulo φ. Nós podemos representar isso no diagrama fasorial da seguinte maneira. Vamos fazer aqui, diagrama fasorial. Tá? Esse diagrama fasorial ele consiste de um eixo, né, de referência, onde nós vamos considerar que esse ângulo φ ele é positivo, então ele vai estar girando aqui no sentido anti-horário, tá? Aqui é o φ positivo, o ângulo positivo. Nós podemos vir aqui e desenhar o fasor I. Onde estaria o fasor I? Vamos desenhar o fasor V. O fasor V, eu vou colocar que é esse daqui, tá? Esse aqui é o meu fasor V, tá bom? Qual é o ângulo do fasor V com o eixo, o qual eu tenho como referência? Bom, esse ângulo é φ. Agora eu vou desenhar o fasor I. O fasor I, ele tem uma amplitude IM, tá? V e M estão em escalas diferentes. Desculpa, V e M têm unidades diferentes. O V é voltagem, o I é corrente, tá? Então, não importa se um é maior ou menor aqui. Eu vou desenhar o I menor, tá? Somente por isso. Por quê? Porque o VM, ele é o I vezes o R. Então, mas eles estão em escalas diferentes, não podemos esquecer isso. São unidades de... Então, o I, eu vou colocar que seja esse fasor aqui. Mas por que você está desenhando ele em cima do V? Porque ambos possuem a mesma fase φ. Ambos têm a mesma fase. Não podemos esquecer isso daqui. Tá? Então, se eles estão em fase, é porque eles possuem o mesmo ângulo. Tá? Então, nós podemos escrever aqui num canto aqui, observação. Sob tensão. Tensão, corrente alternada, é a mesma coisa. Tá? Alternada, V, o fasor V e o fasor I estão em fase num resistor. Sob tensão alternada, a tensão e a corrente estão em fase num resistor. Tá? Vamos verificar que isso não é verdade em outros elementos. Vamos olhar um outro elemento que é o indutor. Lembra, o indutor é aquele componente que ele é capaz de armazenar energia na forma de um campo magnético, tá? Bom, vamos desenhar aqui também então o nosso indutor. O indutor, ele é representado num circuito dessa forma, tá? Temos o terminal positivo, o terminal negativo, uma diferença de potencial V, uma corrente I, tá? E uma autoindutância L, tá? Aqui nós estamos no domínio do tempo e a relação entre tensão e corrente, ela vai ser L di dt. A relação da tensão e a corrente é dada através dessa derivada aqui, multiplicada pela autoindutância. Vocês viram isso lá em Física 2, tá? Ou a parte de eletromagnetismo. Este mesmo circuito no domínio da frequência, né? Nós vamos repetir aqui, terminal positivo, terminal negativo, temos aqui o fasor V, aqui nós temos a corrente I, tá? E aqui a autoindutância. Bom, estamos no domínio da frequência ou dos fasores. Qual é a relação aqui? Olha, eu vou escrever essa relação, mas nós vamos deduzi-la. Ela é dada por J
ômega L, I. Bom, essa é a relação, que a gente não sabe o porquê é esta relação. Bom, então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos supor que a corrente I, que esteja circulando ali, ela é dada por uma amplitude de corrente cosseno de ômega t mais uma certa fase. Tá? E eu sei que a tensão no indutor é dada por L di dt. Então eu vou pegar o L, vou derivar o I, cosseno de ômega t mais φ. Tá bom? Precisamos realizar essa derivada. Isso é constante, sai para fora da derivada. Então a tensão V ela vai ser L, a amplitude da corrente, a derivada de um cosseno, né? A derivada do cosseno ela vai ser menos seno vezes a derivada do argumento, né? Que vai ser ômega t mais φ, que vai dar só menos ômega. Então aqui nós vamos ter menos ômega seno de ômega t mais uma determinada fase. Tá? Vamos reagrupar isso daqui. Nós temos que a tensão V ela vai ser menos ômega L, a amplitude da corrente, seno ômega t. Aqui nós vamos ter que utilizar uma daquelas relaçõezinhas lá trigonométricas. Ou nós podemos pensar no método gráfico, né? No método gráfico nós temos o seguinte: mais cosseno de ômega t, tá? Esse cosseno de um ângulo aqui, na verdade, mais seno de ômega t. E por cá, para a gente vir desse lado, a gente tem os ângulos positivos, 90 graus. Tá? Onde nós estamos? Nós estamos aqui. Esse termo aqui é o menos ômega L e M seno de ômega t mais φ. É esse cara que está aqui. Eu quero vir para cosseno. Então eu tenho que percorrer esse ângulo aqui. Tá? 90 graus positivo. Então, para eu sair de menos ômega L e M seno de ômega t mais φ, eu preciso somar 90 graus e aí eu chego num cosseno. Então, nós vamos ter o seguinte, que V é igual a ômega L e M cosseno de ômega t mais φ mais 90 graus. Então, dessa forma, eu saio de um menos ômega L, amplitude da corrente, seno de ômega t mais φ, e venho para mais ômega L, amplitude da corrente, cosseno de ômega t mais φ. Tá bom? Então, a gente consegue essa relação. Podemos escrever isso na notação fasorial. Lembra como a gente escreve? O fasor V ele é igual a ômega L e M com uma fase de φ mais 90. A parte temporal, ela não entra na nossa continha, né? Ela fica ali isolada. Bom, ainda podemos escrever isso daqui como ômega L e M elevado a J φ mais 90 graus. Pela regra de exponencial, nós podemos escrever isso de uma outra maneira ainda, né? O fasor V é igual aqui é um IM, tá? Ômega L e M elevado a J φ vezes E elevado a J 90 graus. Nossa, vamos olhar quem que é J 90 graus. Da relação de Euler, nós temos que E elevado a J 90 graus, isso é igual cosseno de 90 graus mais J seno de 90 graus. Quanto vale cosseno de 90 graus? Vale 0. Quanto vale seno de 90 graus? Vale 1. Então, esse resultado aqui me dá J, certo? Portanto, o fasor V, ele é ômega L I M J E elevado a J φ. E daqui nós podemos escrever ainda isso como J ômega L e M com uma fase φ. Mas quem é IM com uma fase φ? IM com uma fase φ é o fasor I. IM com a fase φ é o fasor I. Então a gente pode vir aqui
e escrever espremidinho aqui, que o fasor V é igual a J ômega L vezes o fasor. Dessa maneira, nós também deduzimos essa expressão que está aqui. Eu chamo a atenção ainda para uma coisa. O que aconteceu daqui, ó? Se nós compararmos essas duas equações, nós vamos verificar que derivar uma função na notação fasorial é multiplicar por J ômega. Tá? A gente pode guardar esse resultado que ele pode ser útil para alguma coisa. Na notação fasorial, derivar um fasor equivale a multiplicar J ômega. Tá? Então, derivada no tempo, ela tem essa relaçãozinha aqui. Por exemplo, dv dt, ou melhor, dv dt, fasor V. Isso daqui é J ômega di dt. Isso é igual a J ômega fasor I. Tá? Então, a derivada na notação fasorial, ela é nada mais é do que a derivada de uma função no tempo vai ser J ômega vezes a própria função. Bom, vamos ver o que significa, pessoal. Isso daqui, ó. Nós verificamos que se a corrente tem um ângulo I, quem é o fasor aqui? O fasor I é igual a IM com uma fase φ. Isso nos levou daqui agora, que o V, ele é, isso aqui tem unidade de Vm com uma fase φ mais 90 graus. Vamos colocar esse resultado no diagrama fasorial e ver o que isso implica para a gente. O diagrama fasorial, né, nós temos aquele eixo que nos situa, né, um eixo de referência. Vamos primeiro escrever o fasor I. O fasor I, ele tem uma amplitude M e uma fase φ. Então, ele vai ser esse cara aqui, ó. Fasor I, ele tem uma fase φ. Tá bom? Agora vamos escrever o fasor V. O fasor V, ele tem uma amplitude Vm e uma fase φ mais 90 graus. Então, vamos escrever o fasor V. O fasor V, ele vai vir aqui, ó, no φ, percorreu φ. Só que ele não para aqui, ele tem mais 90 graus. Então, ele vai estar aqui. Esse daqui é o fasor V. Esse ângulo todo aqui é φ mais 90 graus. Olha que interessante. Se o sentido positivo de propagação desses fasores é esse daqui, o ômega circula aqui, o fasor V na frente de 90 graus, adiantado em relação ao fasor corrente. Ou a corrente está 90 graus atrasado em relação. Então, quando esses ângulos são diferentes, a gente vai falar numa defasagem. Tá? Então, a corrente e a tensão estão 90 graus defasados em um indutor. Tá bom? Lembra lá no resistor? No resistor eles estão em fase. Onde um estiver, né? Onde um estiver, o outro também está. No indutor, de 90 graus. Tá bom? Sendo esse aqui o fasor V e esse aqui o fasor I. Tá? Vamos olhar um outro componente em um circuito. Vamos olhar o que ocorre. Vamos olhar o que ocorre agora em um capacitor. O capacitor é um componente capaz de armazenar energia na forma de campo elétrico, né? Se usa o capacitor quando você deseja liberar uma energia de uma forma muito rápida, um portão eletrônico, um flash de máquina fotográfica, por exemplo. O capacitor, nós vamos ter o circuito no domínio do tempo, esse aqui é o capacitor, uma diferença de potencial V, uma corrente I, para uma determinada capacitância. Esse aqui é o domínio do tempo. Sabemos lá do curso de Física 2, ou do curso de Eletromagnetismo, né, que a corrente em um capacitor, ela está relacionada dessa maneira em um capacitor. A corrente está relacionada com a tensão, seguindo essa expressão em um capacitor. No domínio dos fasores, nós temos o seguinte circuito. Né? O desenho do circuito não altera. Né? Temos aqui um fasor I e a tensão V. Tá? E aqui a capacitância. Estamos no domínio dos fasores.
ou domínio da frequência. Bom, eu vou pôr esse resultado que nós já sabemos, né? O que significa na notação fasorial a derivada da função? A derivada, ela é multiplicar por j ômega e repetir a própria função, né? É isso daqui. Agora eu vou colocar um certo, porque nós já vimos no caso do indutor. Então não precisamos ver. Tudo bem, vamos lá. É isso que a gente escreve aqui, mas eu quero agora mostrar isso. Agora, ao invés de supor uma corrente, eu poderia supor uma corrente, pessoal, e calcular a integral disso daqui, tá? Ó, pensa assim, ó. dv pode ser escrito como C integral de I dt. Se eu integrar tudo isso no tempo, eu encontro o V, tá? Aí eu vou ter que o V, que V é a integral de I dt, desde um t 0 até um tempo t. Eu adotei aqui o V0 como zero, tá? Como é um potencial, eu posso colocar o zero dele aonde for mais conveniente, desde que eu adotei como referência, tá? Mas aqui só para ficar, vamos calcular por esse lado aqui, tá? Vamos supor que nesse circuito eu estou aplicando uma tensão que tem a seguinte forma, uma amplitude cosseno de ômega t mais uma determinada fase. A mesma cara da corrente que nós vimos anteriormente. Então, basta eu pegar isso daqui, multiplicar pela capacitância e escrever a derivada de cosseno de ômega t mais um certo φ. Já resolvemos essa derivada aqui. Nós sabemos que o resultado dessa integral é menos ômega, capacitância, amplitude da tensão, seno de ômega t mais φ. E nós sabemos, usando o método gráfico, onde o seno é positivo para cá, o cosseno é positivo para cá, e se eu estou escrevendo essa expressão aqui, menos ômega c Vm seno de ômega t mais φ, só que eu quero comparar com a tensão, e a tensão está escrita na forma de cosseno, eu preciso somar 90 graus aqui, para ter em função de cosseno, tá? Então eu vou percorrer esses 90 graus aqui. Ah, mas por que mais 90 para cá? Porque lá na demonstração desse método, nós vimos que para sair de um cosseno, eu preciso somar, para sair de um cosseno e para o seno, eu preciso somar 90 graus. Então vamos lá. Então a nossa expressão fica da seguinte maneira. O I no tempo, ele é igual a ômega C Vm cosseno de ômega t mais φ mais 90 graus. Tá? É essa expressão. Isso daqui, ele tem unidade de corrente, amplitude de corrente. Então nós podemos escrever o I de t igual a 1im cosseno de ômega t mais φ mais 90 graus. Tá? Bom, vamos escrever tanto essa expressão quanto essa expressão na notação fasorial. Então, o fasor V, ele é Vm com uma fase φ. O fasor I, ele vai ser amplitude M com uma fase φ mais 90 graus. Bom, eu posso comparar. Eu sei que aqui agora eles têm uma defasagem de 90 graus. Mas vamos colocar isso no diagrama fasorial e ver isso graficamente. Bom, eu vou escrever o fasor V, porque o fasor V só tem um ângulo φ. Então esse aqui é o fasor V, com um ângulo φ. E onde está o fasor I? O fasor I está φ mais 90. Então, se eu já andei φ, eu vou andar mais 90 graus. Esse é o fasor I, tá? E aqui tem 90 graus. Bom, portanto, assim como nós fizemos para o indutor, nós podemos escrever que o fasor I, 90 graus adiantado em relação ao fasor V. Olha, no caso do indutor, nós tínhamos o contrário. Nós tínhamos que V
estava 90 graus adiantado em relação a I. Agora, no capacitor, nós temos que I está 90 graus em relação ao fasor I. Bom, lembrando que toda vez que a gente tiver uma corrente alternada e um componente como capacitor ou indutor, a corrente sempre vai estar 90 graus adiantada ou defasada. Tá? Então a gente pode usar esse resultado direto, nós não precisamos ficar deduzindo ele por outras vezes, tá bom? Bom, nós podemos agora ver alguns exemplos, né, em relação a essa notação, né, calcular, aplicar a lei de Ohm nesses casos, que ela continua sendo válida, a lei de Kirchhoff continua sendo válida, a lei de Ohm, a definição de potência, tudo isso continua ainda sendo válido nesses casos. Tá? Vamos então fazer alguns exemplos para poder ilustrar melhor. Exemplo 9.8, tá bom? O exemplo 9.8 é o seguinte, nós vamos ter um circuito, esse circuito tem um indutor, tá? Então nós temos esse circuito aqui, ó, se é um indutor, tá? Temos uma diferença de potencial V, passando por ele. Esse indutor, ele possui uma indutância de 0,1 Henry, tá? Então, o L é igual a 0,1 Henry. Essa é a unidade de alta indutância, tá? E o exercício pede para determinar a corrente I, tá? A gente quer essa corrente I. Bom, eu sei fazer isso tanto na notação fasorial, tanto no domínio do tempo, quanto no domínio dos fasores. Então, eu vou resolver isso daqui no domínio dos fasores, porque é mais tranquilo. Então, vamos pegar aquele resultado pronto já. Não vou ficar fazendo. A relação entre um e outro é essas daqui. Tá? Eu sei que a tensão é dada por isso, mas no domínio da frequência, a relação entre tensão e o fasor tensão e o fasor corrente é dado por J ômega L. Então vamos lá. Bom, sabemos, né? Nós deduzimos isso, então nós sabemos que V é igual a J ômega L vezes I. Quem eu quero? Eu quero I, certo? Então I é igual a V dividido por J ômega L. Bom, eu esqueci de fornecer alguns dados aqui, tá? O Vzinho de T é igual a 12 cosseno de ômega T mais 45 graus, onde ômega é 60 radianos por segundo. Esse aqui é os valores que foram dados. Então, nós podemos aqui determinar o fasor V. Quem é o fasor V? O fasor V, ele é 12 com uma fase de 45 graus, volts, tá? Ah, mas você não precisa colocar o valor de ômega? Não, no domínio da frequência a gente não precisa levar o ômega em consideração. Quando a gente for calcular o I, o ômega entra na nossa expressão, tá? Então, ele vai me dar a amplitude, né? Então, nós temos aqui o seguinte, I vai ser igual a J vezes 60 vezes 0,1, tá todo mundo no Sistema Internacional de Unidades, 1, e o V é 12 com uma fase de 45 graus, tá bom? Então, o I, ele é igual a 1 sobre, bom, 6 vezes 0,1, isso 60 vezes 0,1, vai me dar, então o I é igual a 12, com uma fase de 45 graus, dividido por 60 vezes 0,1 dá 6. E o J? Como eu posso escrever J? Qual que é o ângulo de J? O J, ele é um número complexo imaginário, ele é um imaginário puro, não é? O J está aqui, ó. Esse aqui é o J. Qual que é o ângulo dele em relação a esse eixo aqui? É um ângulo de 90 graus. Então, nós podemos escrever J na notação polar como 1 com uma fase de 90 graus. Certo? Então, isso aqui vai ser o 6 que multiplica o J, mas o J é 1 com uma fase de 90 graus. Tá? Lembrando que esses números aqui podem ser escritos
como e elevado a j 45, 6 dividido por e elevado a j 90. Tá? Então, o i ele vai ser igual a 12 por 6 é 2. Tá? Esse passa para cima com sinal negativo, né? Vai ficar com e elevado a menos j 45, ou 2 com uma fase de menos 45 graus. Portanto, o izinho de t, ele é 2 cosseno de 60t menos 45 graus. Tá aí. Em função dos próprios cossenos. Tá? Como ficaria o diagrama fasorial dessa quantidade aqui? Vamos fazer o diagrama fasorial aqui. Ó. Tá? Então eu tenho aqui os eixos ordenados. Tá? Temos aqui os eixos ordenados. Nós vamos adotar o sentido positivo para cá, né, de propagação. Onde está o V? O V é 12 com ângulo de 45. Então vamos colocar mais ou menos desse tamanho aqui. Esse aqui é o fasor V. Tá? Ele tem um tamanho 12 e aqui um ângulo de 45 graus. E o fasor I? O fasor I ele está menos 45. Então ele vai estar mais ou menos aqui. Esse é o fasor I. Ele tem um tamanho 2 e um ângulo aqui de 45 graus. Tá? O sinal negativo ele indica só o sentido de propagação. Bom, o V, se esse é o sentido de propagação, o fasor V ele está 90 graus adiantado em relação a I. Temos um indutor. Vamos ver se isso é verdade? Olha, lá no indutor, nós temos que V está 90 graus adiantado em relação ao fasor I. Fizemos um exemplo aqui para um circuito e verificamos que V está 90 graus adiantado em relação a I. Então, o resultado está correto. Bom, vamos resolver outro problema, tá? Um outro exercício. Esse daqui vai ser o problema prático 9.8, tá? Ele fala que nós temos um circuito, um capacitor, tá? Uma diferença de potencial é aplicada nesse capacitor com uma capacitância C, temos uma corrente I para ser determinada. O problema fala que V aplicado no tempo é 10 cosseno sem T mais 30 graus. Tá? Esse é o valor do... E a capacitância é igual a 50 microfarad. Qual o Izinho de T? Olha, nós podemos resolver isso daqui no domínio do tempo, mas nós já verificamos que no domínio dos fasores é muito mais tranquilo. Então vamos resolver isso no domínio dos fasores. No domínio dos fasores, nós verificamos lá atrás que I é igual a J ômega C vezes V, certo? Olha, o ômega é dado, o C é dado, o V também é dado. Está aqui. Quem é o fasor V? O fasor V ele é igual a 10 com uma fase de 30 graus. Então vamos calcular o I. I é igual a J. Quanto vale o ômega? 100. Quanto vale o C? 50 micro. Micro é 10 a menos 6. Vezes V. Quanto vale o V? 10 com uma fase de 30 graus. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui já é escrever o J. Eu vou escrever o J, que está aqui na notação retangular, em termos, numa notação polar ou na notação exponencial. Nós vimos que J, na notação polar, é 1 com uma fase de 90. Isso daqui é E elevado a J90, certo? Então nós temos aqui, ó, E elevado a J90 vezes, eu vou escrever essa fase aqui já, E elevado a J30, tá?
10 vezes 100 dá 1000. 1000 vezes 50 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, nós temos que I é igual. Aqui eu vou somar essas duas fases, né? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, isso é E elevado a J 120 graus. Agora, aqui, quanto vai nos dar isso daqui? Isso vai ficar... Bom, ó, esse 1000 eu posso cortar com esse menos 6, vai ficar só menos 3. Então, isso fica 50 vezes 10 a menos 3. Vocês já vão entender por que eu estou mantendo os 50 e não estou colocando 5 vezes 10 a menos 2, tá? Então, vamos voltar lá para a notação polar. Isso é igual a 50 com uma fase de 120 graus miliampere. Mas por que mili? 10 a menos 3 eu posso escrever como prefixo mili, tá? Então, essa daqui é a minha corrente no circuito. Vamos colocar isso no diagrama fasorial? Temos aqui nosso eixo de referência. Esse é o fasor V. Aqui é 30 graus. E o fasor I, ele está 120. Onde é 120? Se aqui é 90, eu preciso percorrer mais 30. Ou seja, o fasor I, ele está exatamente 90 graus em relação a V. Olha, igual o resultado que nós vimos anteriormente, né? Esse ângulo aqui é 120. I está 90 graus adiantado em relação a V no capacitor. Bom, interessante, né? Bom, então nós sabemos relacionar corrente e tensão alternada em um circuito que contenha capacitores e indutores e resistores, tá?